Olá pessoal, aqui é o canal Fórmula, certo? Eu sou o professor Alex Oliveira da Escola Literato Serra Talhada. Também fazemos parte do sistema de ensino GGE, tá certo? Hoje a gente vai estar resolvendo algumas questões de física para você, meu amigo, minha amiga, que deseja e almeja aquele curso tão sonhado na universidade. Estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Hoje a gente vai estar resolvendo duas questões de movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Questão 35 do Enem 2012. Diz assim: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, com aceleração constante, por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz a sua velocidade com uma desaceleração constante no trecho final até parar. O gráfico de posição, quer dizer, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem, será de... Veja só, presta atenção aí, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Para a gente entender essa questão, a gente vai dividir essa questão em 3 partes, tá certo? Para que vocês possam entender. Eu vou explicar em 3 partes e aí você vai estar entendendo e compreendendo essa questão, tá certo? A primeira parte, a gente vai dizer que inicialmente, o enunciado diz que a locomotiva ela parte de onde? Do repouso, com uma aceleração constante, tá certo? Então, por 1/3 de tempo deste percurso. Logo, a gente vai dizer que o movimento é um movimento uniformemente acelerado, tá certo? Então, se ele é um movimento uniformemente acelerado, como temos um gráfico de posição x em função do tempo, nas alternativas aí a gente deve olhar o quê? A gente vai usar a equação, a equação do sorvetão. Por quê? Preste atenção. Se ele é um movimento uniformemente acelerado, então significa dizer que quando a gente tem a equação do sorvetão, preste atenção, nós temos o quê? Uma parábola. Então, parábola, veja, analisando os gráficos, nós temos uma parábola também aqui, ó, na alternativa A, na alternativa D e na alternativa C, certo? Veja só. Por que a gente diz que é uma parábola? Porque se a gente for relacionar o movimento uniformemente variado, que é a equação do sorvetão, ela está relacionada a uma equação do segundo grau. Então, quando a gente fala de equação do segundo grau, nós temos que faz arcos de parábola, tá certo? Na segunda parte, a gente diz assim, preste atenção. Em seguida, o enunciado diz: mantenha a velocidade constante. Veja aqui, ele diz que a velocidade ela vai estar constante, velocidade constante. Se é velocidade constante, significa dizer que eu tenho um movimento uniforme, tá certo? Então, movimento retilíneo uniforme. Então, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, significa dizer que eu tenho uma função do primeiro grau. Então, se é uma função do primeiro grau, ele é uma reta. Então, a gente descarta tanto a letra A quanto a letra B. Então, está sobrando para a gente quem? A letra C. Mas vamos continuar. Preste atenção. Por quê? Porque diz que na terceira parte da questão, ele diz assim: por fim, o enunciado diz: reduz a velocidade com uma desaceleração constante. Então, ele vai reduzir a velocidade com uma desaceleração constante no final do trecho. Tá certo? Até parar. Já que a velocidade está variando, voltamos para quem? Para a primeira equação, tá certo? Por quê? Porque ele faz um movimento uniformemente acelerado, porém ele é o quê? Retardado. Então veja, ó, arco de parábola, uma reta, e aí houve uma desaceleração. Logo, nesse caso a gente faz o uso da mesma equação da primeira, só que
Com sinal negativo aqui para aceleração, porque houve um retardamento, que ele vai ter o quê? Uma desaceleração, tá certo? Porém, quando o trem passa para o gráfico, ficará constante, já que a posição não muda com o tempo. Então, logo a nossa resposta aí vai ser quem? A alternativa C. Tá certo, galera? Próxima questão, uma questão é a questão 131, ela é do Enem 2017. Veja só, diz assim: um motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Veja só, se há uma desaceleração, quando você pisa ao freio e há uma desaceleração, significa dizer que essa aceleração ela é negativa, tá certo? O motorista atento aciona os freios a uma velocidade de 14 metros por segundo. Quando ele pisa o freio, isso passa a ser o quê? Velocidade inicial. Por quê? Porque se ele vai parar, a sua velocidade final será igual a 0. Enquanto o motorista desatento, preste atenção, motorista atento, motorista desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Tá certo? Então veja só. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Veja só, é uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Essa questão requer atenção, leitura e uma interpretação para resolver. A gente vai ver aqui, eu vou resolver detalhadamente para que você possa entender esta questão, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos colocar todos os dados aqui para o motorista atento. Nós temos aí, veja só, a velocidade inicial, nós temos a velocidade final. Por quê? Velocidade final é 0, porque eu disse a vocês, quando ele pisou ao freio, passa a ser velocidade inicial. E se ele vai parar, significa dizer que a velocidade final vai ser 0. E a aceleração inicial dele foi de 1 metro por segundo ao quadrado. E a aceleração da frenagem vai ser o quê? Menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Significa dizer que ele aciona o freio quando o veículo está com uma velocidade de 14 metros por segundo, com o objetivo de parar. Então, se o veículo vai parar, logo a velocidade final é 0. E com uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração de frenagem, tá certo? Antes de acionar os freios, ele estava com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, podemos aplicar a equação de Torricelli para verificar, nesse caso aí, a distância percorrida até o motorista atento, tá certo? Para parar o veículo, tá certo? Então, qual é a equação de Torricelli? V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2A vezes ΔS. Logo, a gente viu que a velocidade final é 0, a velocidade inicial, 14 metros por segundo. Logo, eu quero saber qual foi essa distância percorrida até ele parar, tá certo? Substituindo os valores na equação, nós temos V ao quadrado foi 0, VO ao quadrado dá 14, 2 vezes A é menos 5, tá certo? Vezes ΔS. Por que menos 5? Desaceleração, galera. Olha aí, desaceleração é um movimento retardado, tá ok? Então, aí nós temos 0 ao quadrado vai ser 0, 14 ao quadrado 196, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Ele está negativo, passa positivo para o primeiro membro. Logo, ele estava multiplicando, ele vai passar agora dividindo. Então, ficaria ΔS é igual a 196 dividido por 10. Logo aí, não é uma divisão exata, mas vai dar em número decimal, que vai dar o quê? Então, significa dizer que o espaço do motorista atento foi de 19,6 metros, tá certo? Então, veja só.
No caso agora, a gente já achou esse espaço. Logo, para o motorista desatento, nós temos o quê? Ele aciona o freio 1 segundo depois do motorista atento. Logo, a gente vai o quê? Sorvetão. Então, o sorvetão a gente sabe que eu posso pegar esse primeiro espaço inicial, trazer para o primeiro membro e digo que o espaço final menos inicial está de acordo com o que? Variação do espaço, que seria igual a ΔS. Então, ΔS aqui vai ser o quê? Pisar no acelerador. Para quem? Para o motorista desatento, tá certo? Nós temos o espaço inicial é 0, então não precisa. Logo aqui, a velocidade inicial é 14 segundos, tá certo? O tempo que ele disse foi 1 segundo. Então, logo, substituindo tudo na equação, nós temos a aceleração, ele nos diz que foi 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, substituiu aqui, ó, nós temos que 14 vezes 1 dá 14. 1 ao quadrado dá 1, vezes 1 dá 1, dividido por 2, 0,5. Então, vai dizer que, nesse caso aqui, ele pisou no acelerador e ainda percorreu 14,5 quilômetros. Veja só, preste atenção aí numa coisa. Para esse motorista desatento, nós temos o quê? Nós temos a distância em que o motorista percorre, ele levou para pisar no acelerador, foi 1 segundo. A gente já disse que está ali na questão aqui, certo? Só que a distância de frenagem com a aceleração foi de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Logo, neste caso aí, ele acionou os freios depois de 1 segundo. Então, significa dizer que nós vamos ter que fazer o que aí? Vamos ter que calcular também a velocidade que ele gastou na frenagem, tá certo? Então, nós temos aí, veja só, nós temos que fazer 2 cálculos para calcular a distância desse motorista desatento, tá certo? Então, veja só, vamos lá, vamos para o próximo slide. Por que próximo slide? Porque é uma questão bem interessante, mas ela exige uma atenção em tudo que a questão está dizendo. Então, não daria no primeiro slide, tá certo? Então, veja só, precisamos calcular a velocidade que o veículo tinha no momento em que inicia o quê? A frenagem, tá certo? Logo, a gente tem aqui velocidade do motorista desatento. Então, aqui nós temos a velocidade inicial era 14, a aceleração era 1 e o tempo também era 1. Significa dizer que 1 vezes 1 vai dar 1. Então, 14 mais 1. Então, vamos dizer que a velocidade, quando ele pisou no freio, tá certo? Aqui, ó, precisamos calcular a velocidade quando o veículo, no momento em que inicia a freagem. Quando ele pisou no freio, significa dizer que ele estava com 15 metros, no caso ele gastou 15 metros por segundo, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí a equação de Torricelli, aí ele diz, calcular a distância percorrida durante a frenagem, tá certo? Então, primeiro era para vir aqui, era para vir primeiro esse enunciado e depois a equação de Torricelli que a gente vai utilizar na questão, tá certo? Então, veja só, nós teríamos aí a velocidade final seria 0 e a inicial, no caso aí, é 15 metros por segundo. Quando ele pisou ao freio, tá certo? Esse é o desatento. Logo, a gente viu que nós temos a aceleração continua sendo menos 5, então 15 ao quadrado vai dar 225, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, está negativo, passa positivo, o 10 estava multiplicando, vai passar dividindo, logo o espaço de frenagem dele foi o quê? 22,5 metros, tá certo? Então, a gente vai dizer aqui, assim conseguimos calcular a diferença nas distâncias, quer dizer, a distância total do desatento, foi a distância 1 mais a distância 2, logo nós temos aí, ó, seria, ele gastou lá atrás 14,5 mais 22,5, logo significa dizer que ele teve uma distância de 37 metros, mas o motorista atento, 19,6. Logo, a diferença entre eles dois seria o quê?
37 menos 19,6 significa dizer que a diferença entre os dois carros foi de 17,4. Lá atrás seria a alternativa E, tá certo? Valeu, até a próxima aula, galera. Vocês pratiquem aí, quer passar no Enem? Pratica questões do Enem. Visita aí o canal, deixa seu like, se inscreve aí no canal e se gostou, deixa lá o like, tá certo? Valeu, um abraço para vocês.